Jesus Cristo sempre existiu ou foi criado? O que a Bíblia diz? Sejam muito bem-vindos ao canal História de Lealdade. Se está nos vendo pela primeira vez, se inscreva e ative o sininho das notificações. Assim, o YouTube lhe avisará quando postarmos novos vídeos. Deixe também um comentário sobre sua opinião a respeito do tema. Vamos começar em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, na Bíblia King James. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de governar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui vemos que aquele que sairia de Belém tem suas origens desde os tempos antigos, desde a eternidade. Isso aponta tanto para a eternidade passada, quanto para a eternidade futura. Desde a eternidade, significa que não houve começo. Para identificar quem é essa pessoa, vamos a Mateus capítulo 2, começando no versículo 4. E tendo Herodes, o rei, ouvido isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. O texto deixa claro que se trata de Jesus Cristo. Portanto, ele sempre existiu, pois é desde a eternidade. Então surge a pergunta: por que as testemunhas de Jeová não conseguem enxergar isso? A resposta está na tradução que utilizam. Na tradução do Novo Mundo, o texto de Miqueias afirma que a origem de Jesus vem desde tempos antigos, desde os dias de outrora. Isso permite a ideia de um começo remoto, mas ainda assim um começo. Dessa forma, eles protegem sua doutrina alterando o texto bíblico. Vale mencionar que a tradução do Novo Mundo se baseia nos mesmos manuscritos usados por versões modernas como ESV e NIV, provenientes principalmente do Vaticano. Embora as testemunhas de Jeová não sejam pró-católicas, o texto bíblico que utilizam reflete essa mesma linha textual. Outro texto importante está em João capítulo 8. No versículo 56, Jesus diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Os judeus questionam como ele poderia ter visto Abraão já que ainda não tinha 50 anos. Então Jesus responde: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa afirmação é crucial. Para compreendê-la, precisamos voltar a Êxodo capítulo 3, versículo 14, onde Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Esse é o nome eterno de Deus. Quando Jesus diz eu sou, ele está reivindicando para si o mesmo nome divino. Os judeus entenderam isso claramente, pois logo em seguida tentaram apedrejá-lo por blasfêmia, já que ele se fez igual a Deus. Na tradução do Novo Mundo, João 8,58, é alterado para antes que Abraão viesse à existência, eu tenho sido. Essa mudança remove a conexão direta com Êxodo 3,14. Além disso, em Êxodo 3, essa tradução troca eu sou por eu me tornarei, alterando profundamente o significado do texto. Mesmo assim, ainda é possível perceber uma conexão entre Jeová em Êxodo e Jesus em João, mesmo nessa tradução corrompida. Se o texto fosse fiel, essa ligação seria perfeita. Outro versículo usado pelas testemunhas de Jeová é Apocalipse 3,14. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse texto não diz que Jesus foi criado por Deus, mas que ele é o princípio da criação de Deus, ou seja, aquele por meio de quem toda a criação começa. João 1 confirma isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Colossenses 1 também ensina o mesmo, afirmando que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo e que ele é antes de todas as coisas. No versículo 18, diz claramente que ele é o princípio. Apocalipse 1:8 declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus não tem fim, mas é o fim. Da mesma forma, ele não teve começo,
mas é o princípio. Apocalipse 22:13 reafirma isso ao chamá-lo de o primeiro e o último. Portanto, Jesus Cristo não foi criado. Ele é o início de toda a criação, não parte dela. Outro texto frequentemente distorcido é João 1:18. Na Bíblia King James lemos: Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus é o Filho unigênito. Ele foi gerado como homem quando nasceu de Maria pelo Espírito Santo, mas como Deus, sempre existiu. Já na tradução do Novo Mundo altera esse versículo para o Deus unigênito, com Deus em letra minúscula, transformando Jesus em um Deus menor, algo completamente antibíblico. Em conclusão, se você não tem uma Bíblia King James, adquira uma, leia-a e creia nela. Se você conhece o autor das Escrituras, Jesus Cristo, ele mesmo revelará a verdade e corrigirá a falsa doutrina. Deus ensina seu povo pouco a pouco. Leia, creia e confie em Deus. Se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários. Compartilhem o vídeo em suas redes de amigos. Se você tiver sugestão de temas, deixe nos comentários. Terei prazer em pesquisar e trazer para o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.